Bom, bom dia a todos, né? Estamos online, ao vivo, então não falem mal de ninguém, vai ficar gravado para sempre lá no YouTube. Eu sou o André do Hub Incríveis. No Hub Incríveis a gente tem uma proposta, né, de desenhar projetos setoriais para um braço de sustentabilidade e impacto focado em economia circular de embalagens. E parece um mercado tão específico, mas na verdade é um mercado bem grande e complexo, né? Porque hoje no Brasil a gente tem um desafio aí de retornabilidade de resíduos de embalagens e a gente provavelmente a gente é um dos piores dos maiores países do mundo, né? Que a gente ainda tem muito trabalho a ser feito. Estamos com três convidados aqui para falar de um tema que eu particularmente gosto demais. A gente até, se não me engano, esse é o segundo meetup que a gente fala de temas parecidos, de dados circulares, né? De como que a gente usa dados e toma decisão baseada em dados e não no achismo e como é que a gente usa os dados para poder desenhar planejamento, né? Eu acho que isso é o desafio de toda organização, seja ela primeiro, segundo ou terceiro setor, e não é diferente no dados circulares. Então, uns cases que aconteceram nessa jornada do Hub Incrível de 2019 até aqui, desde o nosso início, e a gente já viu pesquisa solta em 2022 que usava dados de 2007. A gente já viu dados que são, a gente tem, claro, o SNIS, que são dados, é a maior base de dados nossa de resíduos hoje, né? Que vem todo ano melhorando. Hoje já estão bem avançado na validação de dados, mas ainda é um dado autodeclarado, né? Que tem os seus como é que eu diria isso? Os diferenciais de entendimento, né? Porque quando o dado é autodeclarado, e você não tem um rigor acadêmico na coleta, você pode ter uma margem de erro maior, você pode ter dados não realísticos, mas ao mesmo tempo, quando você tem dados de mais de 3 mil cidades brasileiras, são dados relevantes que precisam ser considerados para alguma tomada de decisão específica. Nós estamos aqui com a Thaís, da Eu Reciclo. Eu vou abrir para vocês já daqui a pouquinho se apresentarem. O Fernando, da Terra, e o Rafael, da Valora, que são organizações aí, vou falar startups, tá? Startups aí do mercado, apesar eu acho que algumas não são tão startups assim mais, mas startups de impacto, né, da área da circularidade, que a gente chama de clean techs, que já tem uma boa trajetória aí no mercado, né, de economia circular de embalagens, mas especificamente na área de dados, né, tanto a Valora quanto eu Reciclo, quanto a Terra, que eu já conheço há algum tempo, trabalham muito com dados, então trazer dados e como usar os dados para tomar de decisão e ajudar na retornabilidade, no atingimento estratégico das organizações. Então, Fernando da Terra, Rafael da Valora e Thaís Eu Reciclo. Vou começar com a Thaís, a gente começa sempre pelas meninas aqui, vocês, acredito que todo mundo concorda. Se puder, Thaís, se apresentar rapidinho, falar também rapidinho da Eu Reciclo. Se você quiser dar uma pitadinha de como a Eu Reciclo usa dados para tomar de decisão ou ajuda seus clientes a usar os dados para tomar de decisão de circularidade, seria ótimo. Seja bem-vindo. Legal, obrigada, André, obrigada a toda a equipe aí do Hub Incríveis, um prazer estar aqui com todos vocês essa manhã, na verdade essa tarde para mim, que eu estou baseada aqui em Paris, na França. Então represento a Eu Reciclo, sou responsável por uma célula de inovação e a Eu Reciclo é uma empresa que tem como missão aumentar aí as taxas de reciclagem no Brasil, e justamente nasceu, né, como uma certificadora. Então, a gente tem, como você mesmo trouxe, André, dados no nosso DNA. Então, a gente nasceu aí para rastrear a cadeia de reciclagem, justamente, e conseguir trazer mais transparência, né? Então, a gente sabe que é uma cadeia que tem seus enormes e inúmeros desafios, e um dos nossos objetivos aí com os dados é conseguir trazer mais transparência. É, Acho que é isso. Obrigada, parabéns né, por promover esse evento. Eu acho essencial a gente conversar sobre dados, sobre métricas, né, como que a gente consegue aí, ao longo do tempo, mensurar, né, o que a gente está fazendo e os nossos, né, aí já falando sobre o próprio negócio, como que os nossos clientes estão evoluindo nesse sentido e como que a gente, como negócio, junto com eles, está contribuindo, aí, então, para o aumento das taxas de reciclagem. É isso, obrigada. Obrigado a você, Thaís. Fernando, falar um pouquinho da Terra. Obrigado, André. De novo, um prazer estar com vocês aqui. Bom dia para todos que estão chegando agora também. Eu sou o Fernando, sou o CEO e fundador da Terra. A Terra, como o André bem disse, é uma clean tech. Nós desenvolvemos impacto positivo, socioambiental e econômico
dentro da cadeia de valor de resíduos, principalmente no cenário econômico, quer dizer, de movimentação e qualificação de toda essa cadeia, quem gera, quem coleta, quem transporta, cooperativas, associações e por aí vai. A gente tem como principal missão justamente o desenvolvimento dessa nova economia, que é bem incipiente ainda, falando sobre o seu potencial, né? Tô falando aqui de, hoje, alguns dados falam sobre 40 bilhões de reais, são movimentados no Brasil, com potencial acima de 120 bilhões de reais, e justamente a gente está inserido para que esse potencial ele chegue para todos, né? Que todos conseguem ter acesso, todos conseguem ter oportunidades desse cenário. E a Terra tem esse papel super importante de qualificar e conectar todas as pontas. Bom, vai ser um prazer estar conversando e trocando todas as experiências com vocês aqui. Obrigado, Fernando. Rafael? Bom, bom dia a todos. Obrigado aí, André, pelo convite. Obrigado a todo mundo aí por participar aí desse evento. Meu nome é Rafael Figueiredo, eu sou um dos fundadores da Valora, e hoje eu estou especificamente cuidando da parte de tecnologia, da frente de desenvolvimento de tecnologia nossa. A Valora, ela também é uma cleantech aí, voltada para a parte de impacto socioambiental positivo. E a gente está bastante focado no tópico de adicionalidade de massa, certo? De aumentar as taxas de reciclagem através da adicionalidade de massa e da valorização de todos os atores dessa cadeia, com foco bastante forte em geração de emprego. Então, a gente usa muito a parte de dados hoje, a gente gera dados dentro da nossa operação, gera dados de rastreabilidade, né? De resíduos coletados, principalmente resíduos de pós-consumo. Esse é um dado que ele vem sendo a cada vez mais, a cada dia mais solicitado por qualquer tipo de empresa que trabalha dentro desse setor. E a gente acredita, eu gosto muito aí do projeto de vocês aí de disponibilidade da questão da frente de vocês do Hub Incríveis aí de disponibilidade de informação desse setor, porque hoje a quantidade de informação desse setor ela é ainda bastante, vamos dizer assim, ela é escassa e de uma certa forma ainda desorganizada e não centralizada. Então, eu acho que a frente de trabalho de vocês de trazer isso de forma organizada para todas as empresas, pessoas, cooperativas, catadores que trabalham nesse setor, eu acho que é uma iniciativa bastante interessante. Obrigado aí pelo convite e pela oportunidade de participar aí com vocês. Adorei você usar a palavra escassa, porque eu ouço muito desde o início aqui do Hub Incríveis essa fala, né, de que a gente tem poucos dados, que, na verdade, eu acho que a gente tem muitos dados, né, os dados são pouco confiáveis, eu concordo, mas a gente também é muito ruim no Brasil, historicamente, de usar dados, né? Impressionante como é que os gringos chegam no Brasil e usam os nossos dados melhor do que a gente. Dado esse comentário, e você também, Thaís, falou de transparência, eu vou começar com você na pergunta, porque é um tema muito ouvido hoje no mercado de resíduos, né? Saíram novas legislações, tem crescido aí o Recicla Mais e outras opções, e o Reciclo sempre esteve no núcleo dessa discussão desde o início, né? Eu acompanho desde sempre. E quando a gente fala de transparência, né? E essa antes tendência, agora, na minha opinião, já não é tendência mais, é a realidade, né? A gente vai sair de um mercado voluntário para um mercado obrigatório, que na França já é. Aproveitando que você está na França, como é que você vê essa transparência? Como é que ela está no Brasil hoje? Nossa visão Hub, minha aqui, pessoal, principalmente, a gente está muito atrasado, né? A gente deveria ter políticas públicas mais robustas. Tem um gringo amigo meu que eu sempre falo que ele fala que o Brasil é o único país que ele conhece que tem uma questão engraçada, que é o único país que tem lei que não pega. Então, você cria a lei não pega, né? Ele falou assim, isso não é normal, né? Ou você tem a lei ou você não tem a lei. Você tem uma lei que não pega, não faz sentido. E eu acho que o nosso Política Nacional de Resíduos Sólidos foi uma lei que não pegou, né? Se a gente olhar para trás, as metas, como foi desenhado e como foi buscado, a gente até hoje não bateu os 22% que era, sei lá, 2015 na época, né? Então, a gente tem um grande desafio. Mas se você puder falar um pouquinho dessa, já que você usou a palavra transparência, né? Como que vocês veem aí o Reciclo, você, Thaís, o avanço, né? Desse necessidade de transparência e o momento atual do Brasil, quando a gente compara com uma França e outros países do mundo que já estão mais desenvolvidos, tanto na questão de política pública quanto de ferramental mesmo, né? Igual você falou que vocês são certificadoras, né? Se puder aprofundar um pouquinho no trabalho
Como eu conheço muito o Reciclo, eu não fico curioso de perguntar o detalhamento, mas lembro que tem pessoas aqui que conhecem pouco. Se puder detalhar um pouquinho mais, seria ótimo. Então, eu vou começar do final. Eu acho que essa questão da... Eu tive esse ano na Finlândia, no Fórum Mundial de Economia Circular, né? E eu acho que muito se discutiu justamente com relação às regulamentações, né? Eu não acredito em mudança, em transformação sem a regulamentação. E aí, no outro fórum que a gente também discutiu dados, né? A gente falou muito sobre a importância deles justamente na elaboração e na pressão por políticas públicas que contribuam para essas mudanças que a gente quer ver. Então, quando a gente começou como Eu Reciclo, né? Acho que o Brasil, quando a gente... acho até injusto. Sim, eu acho que a gente está muito atrasado, mas a gente tem um contexto muito particular também, que eu sempre trago aqui nas minhas conversas na França, que é, né, que a gente tem no Brasil um serviço ambiental essencial performado por pessoas que estão em situação de extrema vulnerabilidade, né? Então, aqui, a principal diferença é que eles já têm, tem um outro momento, tem outra maturidade, né? Eles têm outra infraestrutura. Então, você pega o Brasil, que é um país que tem tensão continental, que, né, carece de, primeiro, de consciência ambiental, né, depois de falta de infraestrutura, e tem, né, o volume que tem, né, a representatividade, 80% hoje aí vocês passando pela mão dos contadores, acho que já torna o nosso contexto muito particular e acho injusto a gente comparar. Então, dito isso, é, acho que uma preocupação nossa realmente, quando nasce como certificadora, é olhar para os resíduos pós-consumo, né? O Rafael falou. A gente vê, a gente acredita muito realmente na necessidade, né, de se trabalhar com os resíduos pós-consumo. Então, realmente compensar, por exemplo, no nosso modelo de negócio, né, que é a compensação ambiental. Compensar, trabalhar por tipo de material. Então, se uma empresa ela descartou plástico, a gente vai recuperar plástico. Se uma empresa, né, descartou vidro, a gente vai recuperar vidro. Então, quando a gente usa dados, né, uma das formas, que tipo de dado hoje a gente usa? Então, hoje a gente consegue garantir para os nossos clientes a entrada, se ela é de fato, se é um resíduo pós-consumo, e não um resíduo pós-industrial, então a gente está recuperando uma embalagem. Qual é o tipo de resíduo? Então, se é papel, plástico, metal ou vidro, justamente pela, né, deficiência, pelo desafio que a gente tem de estruturar cadeias específicas. A gente sabe que não só materiais específicos, mas regiões específicas também têm performances diferentes, né? Tem desafios diferentes com relação a esses materiais. Então, hoje a gente trabalha com pós-consumo a nível nacional, tentando fomentar essas cadeias. Então, a gente tem, inclusive, um dos nossos grandes cases foi, inclusive, com vidro. A gente estruturou a cadeia do vidro no Amazonas, no Mato Grosso do Sul. Então, aqui, quando a gente compara, como eu disse, né? Acho que a questão da transparência, ela não está nem sendo discutida, ela já está sendo realmente implementada, está sendo cobrada, regulamentações cada vez mais fortes. É interessante também trazer que dentro da própria União Europeia existe carência, assim, é como você colocou, existem os dados, estão aí. O difícil é quando a gente vai organizar eles e comparar eles. Então, eu tive, por exemplo, numa Packaging Recovery Organization, que é uma entidade que faz a logística reversa na Holanda, que é um dos países de referência, ela me falou, olha, eu estou com muita dificuldade, porque eu tenho os dados, mas aí eu vou comparar com outro país, por exemplo, a Dinamarca, que está aqui do lado, e eu já vejo inconsistências, porque a gente tem sistemas de gestão de resíduos diferentes, né, sistemas de gestão de resíduos diferentes dentro da mesma União Europeia, mas, né, ou dentro do próprio país, né? Ela falou, então, dentro da própria Holanda, eu tenho, de repente, lugares que estão trabalhando de formas diferentes, então, eu acho que, sim, acho que aqui eles têm uma infraestrutura diferente, um nível de maturidade é diferente, mas ainda acho que me surpreende ver como esse também é um desafio aqui e como, né, a gente pode também aprender com os desafios. Então, né, acho que também me acalma ver que é um desafio aqui, no sentido de que a gente está aprendendo muito, estou desenhando coisas em conjunto com o aprendizado deles, mas muito consciente de que não é só o Brasil, né? Eu acho que, de novo, a gente tem um contexto mais, é um contexto peculiar e mais complexo diante da vulnerabilidade, mas essa questão dos dados é uma dor e um desejo de todos nós de uma forma mais global. Interessante. Uma vez a gente teve um. A gente também não é acostumado, né, Thaís, a trabalhar colaborando, né? A gente usa uma frase aqui na Banco, que é a minha empresa que a gente faz a gestão do Hub Incríveis, que é colaborar é muito mais eficiente do que competir, né? Porque a palavra concorrência, na essência, significa correr em conjunto. Ele vem de pessoas, empresas que atuam no mesmo mercado, né? Então, eles correm em conjunto, como diria na favela, inclusive hoje está tendo o Expo Favela aqui em BH, que é
o corre é junto, né? O corre deles é o mesmo, então não adianta. Tem um momento de competir, mas tem um momento de se juntar para resolver os problemas mais complexos e estruturantes. Eu acho que isso falta no Brasil. Na minha opinião, isso é um dos grandes fatores que fazem a lei não pegar, né? A gente tem um desafio, um grande desafio de convencer os concorrentes a conversarem na mesa sobre problemas que são de todos. Eu vou passar para o Fernando, e Fernando, vou te fazer uma pergunta mais, já que a gente já é amiga há mais tempo, né? Eu vou te fazer uma pergunta mais capciosa, como diz o tema. Quando a gente olha aqui no Hub Incríveis para esse mercado de vocês, né? Que a gente chama de fintech, e tem outros nomes pelo mundo, você falou sobre conectar as pontas, né? Como que esse é o desafio, e nós estávamos falando sobre conectar as pontas. Tem sempre essa questão da inclusão, né? A gente sempre conecta as pontas excluindo o catador, ou conecta as pontas sem pensar, pensando muito com vieses, né? De como eu quero atender uma formação de produto, e quando na verdade eu tenho que conectar as pontas pensando no planeta, no território, né? A gente tem um projeto que chama TC100 focado em território 100% circular. Eu vou fazer uma comparação aqui, porque sempre me perguntam sobre negócios de impacto, que é a nossa especialidade, né? Startups de impacto, negócio de impacto. E tem alguns modelos que, na minha opinião, são igual. Na minha opinião, não. Tem alguns modelos que são igual prisão. Se você olhar para a prisão carcerária, o objetivo final de desenvolvimento do planeta, da raça humana, é não existir prisão, porque ninguém vai roubar, então ninguém vai ser preso, né? Todo mundo vai respeitar. É claro que isso é uma utopia, né? Mas é onde a gente quer chegar. Então, a gente tem modelos de negócio que não deveriam existir no futuro. E as cleantechs não fazem parte desse mercado. As cleantechs é o outro mercado, elas sempre vão existir, né? Exatamente para a gente conseguir fechar o ciclo, a gente nunca vai conseguir 100% dos produtos sem embalagem, né? Porque a embalagem ela gera um impacto positivo muito relevante, que é preservar o alimento, permitir que ele dure mais, evitar desperdício, né? Levar mais longe, dar acesso. Aqui não tem, tem vários impactos positivos da embalagem. Como é que, como é que a gente, como é que você vê esse mercado, Fernando? E o que que a Terra já trabalhou em outra etapa da pirâmide de priorização? Porque eu acho que a parte da pirâmide de priorização de reciclagem, que é a mais atuante, né, das cleantechs, na nossa opinião aqui do Rubem Cris, precisa fazer uma evoluçãozinha, né? A gente precisa começar a falar de design de embalagens, né? 80% do problema de Sim. resíduo é resolvido na hora que eu penso qual embalagem usar. A Terra tem algum case, eu já fiz algum trabalho sobre atuar nessas outras etapas da pirâmide de priorização que não seja reciclagem? Tá, vamos lá. É super sensível, né? Porque falando sobre começar lá por exemplo, com as cooperativas, nós fizemos um trabalho aí de 2019 para cá, é, de algumas visitas, né? Não vou nem chamar de auditoria, né? Por algumas visitas que a gente fez em cooperativas, isso juntamente com algumas empresas, algumas indústrias, e até pegando a fala do Daíra aqui no começo da nossa conversa, no aquecimento aqui, é legal porque quando ele fala dessa profissionalização dos catadores, isso é super interessante e bem raro de se ver no Brasil. É, quando eu conecto uma ponta com a outra, principalmente com a cooperativa, você tem uma visão do impacto social muito aflorada ali, tá? Inclusive com conexões ali com ODS e dependendo até com alguns indicadores de ESG, mas o risco que você transfere é muito alto para quem está gerando. Por quê? Hoje, das cooperativas que nós visitamos aí a nível nacional, fomos no Pará, fomos no Amazonas, no Ceará, no Piauí, todos os estados do Sudeste, no Sul, e o que a gente viu é que mais de 80% das cooperativas não tem uma condição, vamos chamar até de humana, de trabalho. O risco de saúde e segurança do trabalho é absurdo, sabe? As condições que eles trabalham bem precárias e somente conectar e destinar o resíduo e lavar as mãos não é a solução. Você pode falar, poxa, eu destino meu resíduo aqui para uma cooperativa, mas o que você está fazendo para aquela cooperativa, né? Esse passo atrás, como você citou, do design mais circular das embalagens. Então, tem essa fragilidade na conexão. Se você sair daquela etapa de destinei corretamente o resíduo para uma etapa de desenvolvimento do mercado circular, desenvolvimento do mercado de resíduos. Aí, quando você fala de desenvolvimento, você tem que ir na ponta da lança ali para saber quem que você está e ajudar aquelas pessoas, já que você tem uma missão tão nobre
para a sociedade e para o planeta, ajude a outro ponto, não somente destino, tá? E sobre essa questão do design, a Terra ela desenvolveu uma área de pesquisa e desenvolvimento lá em 2019, 2018 para 2019, pensando justamente nessa questão, viu, André? E de pegar o resíduo e converter resíduos ou condições de resíduos complexas e transformar em um novo produto ou em um novo processo. E, de novo, é muito sensível falar sobre isso, porque se você não pensar no design, você pode quebrar a cadeia. A gente até conversou com a principal empresa produtora de polímeros aí hoje no Brasil sobre isso. Como que você compara hoje a chegada de novas tecnologias, por exemplo, de transformação em energia, resíduo em energia, com a cadeia de reciclagem? Quando isso pode quebrar? Quer dizer, o quanto que o quilowatt vai valer mais do que o quilo reciclado? Eu tenho um resíduo de plástico, ele tem alto poder calorífico, o quanto que isso vai ser mais interessante eu colocar isso numa refinaria ali de plástico, né? Hoje, se não me engano, tem duas em São Paulo, tem mais uma instalação em Santa Catarina, e quebrar a cadeia. Estou falando de um tratamento de resíduo ali que você não consegue a segregação, que eu pego um bolo de plástico de 20 tipos de polímero, jogo dentro ali de um processo e saio como um petróleo ou como uma gasolina reciclada, né? Então, essas questões, além de olhar o design circular, a Terra ela tem essa visão justamente de não impactar a cadeia de forma negativa. Então, criamos ali, por exemplo, um fio de plástico a partir de soro de leite. Então, vai muito nessas ideações que a gente não impacte, por exemplo, a cooperativa, os catadores e até as metas que foram discutidas lá atrás na Política Nacional de Resíduos Sólidos, porque vai ser muito fácil você pegar, resolver o problema de uma vez só e acabar justamente com o trabalho, a fonte de renda de vários trabalhadores, tá? Então, a gente tem feito alguns trabalhos, tá, André, com resíduos, desenvolvendo novos produtos, novos processos, não só essa conexão por meio da tecnologia, para ajudar, tá? Para a gente desenvolver, de novo, um processo mais limpo e que ele consiga entrar na cadeia sem destruir todo o processo, tá? Isso tem dado muito certo, porque até a Thaís comentou de algumas questões fora do Brasil, que se pensa de uma forma local que é diferente, né? E a gente tem o Brasil, às vezes o estado, uma cidade da outra pode se diferenciar, e hoje o mercado de resíduos no Brasil é muito segmentado. Então, talvez isso faça muito sentido, por exemplo, quando eu estou no interior lá do Amazonas ou no interior do Mato Grosso, ou quando você não tem a logística favorável para o resíduo, aí alguma solução de P&D, de inovação para a transformação do resíduo, isso faz muito sentido, tá? Isso tem dado muito certo. Bacana. Vocês viram que ele enrolou ali e não me falou, porque é difícil, gente. É difícil a gente pensar em um modelo de negócio. Eu vou repetir um dado aqui interessante, né? Que 80% dos problemas de impacto negativo, quando está atrelado a produto, ele é resolvido no design. Isso é qualquer coisa, tá? Design de uma casa, de como eu construo a casa para gerar resíduo na construtora, né? Eu acho que na embalagem não é diferente. Tem vários dados de embalagem, inclusive, que já foram publicados sobre essa pauta. Eu acho que é um grande desafio, né? Assim, o sonho de consumo era que todas as embalagens fossem de reuso, né? Que aí, pronto, eliminaria 100% a reciclagem. Isso nunca vai acontecer, porque a gente tem produtos que é impossível. Na verdade, no Brasil, inclusive, ainda é proibido muito reuso ainda pela Anvisa, né? Que, na minha opinião, estamos atrasados nessa política pública de reuso. Fez um trabalho recente. Puxando aqui o Rafael para a conversa também, Rafael, é, voltando para o tema principal do Meetup, né? Já que você, pelo que eu percebi, você é de tecnologia, você comentou, né? Aí na Sim. Valora. Então, você deve adorar uma planilha de Excel igual eu e fazer uma programação de VBA. Não precisa de muita inteligência para você olhar para os dados existentes e ver que o catador ele é espremido, né? Nesse mercado, na cadeia. Apesar de ter um papel super relevante, mais de 80% do volume, segundo a última pesquisa, mais de 90%, passar na mão do catador, o que é uma verdade, né? É só separar na porta da sua casa. Quem duvidar é só ir na porta da sua casa antes do caminhão da prefeitura passar. Eu chuto que vai passar uns 5 a 7
catadores antes do caminhão, né? Então, os catadores, eles têm um modelo de negócio onde eles buscam, né, Rafael? Um ganha-pão através do resíduo. E eles, até pela informalidade do mercado, eles passam por livre e espontânea vontade, né? Eles não estão ali. Ah, André, mas Eu acho o catador ele é cooperado associado. livre e espontânea necessidade, né? Necessidade, obrigado. Palavra melhor. Eu ia falar livre e espontânea pressão, depois eu repensei, mas é porque a sociedade pressiona para sobreviver, ele precisa, por necessidade, ir lá buscar. E, e o pessoal fala, ah, mas o catador, ele é cooperado, ele tem um suporte. Não, 15% do recuperado no Brasil, que é muito baixo, tá? Hoje a gente recupera isso lá. Eu chuto 1,5%, 2% no Brasil. Se a gente olhar na íntegra mesmo dos dados que mais confiáveis, menos não confiáveis que a gente tem, desses 2%, o catador cooperado associado faz 15%. Os outros 85% são feitos por catadores independentes ou empresas igual essas, vocês, organizações, quando tem um modelo que não envolve o catador. E você falou uma palavra que eu gostei bastante, que é a valorização de todos os atores, né? E como é que a gente faz, como é que é difícil esse rastreamento, como é que a gente pode usar a tecnologia para rastrear? Acho que é um dos grandes cases que tem surgido, porque à medida que a exigência, obrigatoriedade de transparência vem batendo na nossa porta através de política pública, que foi o que a gente falou com a Thaís, vem a necessidade de uso de tecnologia, de modelos de negócio, para a gente poder entregar o que é necessário. E eu lembrei aqui de uma conversa muito interessante que eu tive, duas conversas interessantes, que a gente lida com grandes empresas também, né, de todos os tipos, desde matéria-prima até brand down, e a gente já teve casos interessantes, já teve uma empresa gigante que virou para a gente e falou assim, tá, mas por que que eu vou entrar aí no seu grupo se eu sou o melhor, eu que tenho mais dado e faço isso melhor do que todo mundo que está aí dentro? Eu falei, exatamente por isso. Se você é o melhor, você tem que estar no grupo. Você vai levar a régua do grupo inteiro entrando, né? A gente não tem esse conceito, né? Tipo, é sempre uma disputa. Ah, eu tenho o meu modelo, eu faço o meu modelo, eu vou para lá. E outro case interessante que aconteceu, uma empresa grande também, isso é padrão no mercado, né? As empresas grandes, elas atendem, fazem a sua planilha de investimento para ver se vale a pena ir no Brasil montar uma fábrica ou não, baseado na legislação local. E eles desconsideram, ou consideram só a legislação local, desconsideram o correto, né? O ético. Então, eu brinco que a gente ainda tem uns cases muito agressivos no mundo, né? Não sei se vocês sabem, lá no o país que mais tem estupro, por exemplo, no mundo é a África do Sul. E lá a legislação protege o homem ainda, até hoje, né? Em pleno 2023. É um absurdo para a gente no Brasil. Eu usei esse caso mais extremo para exemplificar como a gente no futuro talvez olhar para o Brasil e falar, nossa, em 2023 a gente ainda tinha pouca legislação para grande empresa sobre resíduo no Brasil, né? A gente está demorado para evoluir isso. Dado tudo, esse diretor dessa empresa falou, não, mas o... eu falei, por que que você não polui na Alemanha e polui no Brasil? Foi uma pergunta bem simples, né? Ele falou, porque na Alemanha é proibido poluir. Eu falei, é onde está escrito na legislação brasileira que no Brasil é permitido? Se você tem uma política, um compromisso global na sua organização, que é uma organização global, por que que você não... Se você sabe como fazer e faz na Alemanha bem feito, por que você não faz no Brasil também? Do mesmo jeito que você faz na Alemanha. Ele falou, por questão de planilha financeira, né? Eu tenho custos e eu não considerei o custo de retornabilidade aqui. Lá eu considero, sou obrigado pela legislação. E na França, se não me engano, Thaís, é obrigatório também, né? No início do ano faz o cálculo e a empresa paga o custo pelo tanto de produto que ela estima colocar no mercado, né? Justamente, é pelo que foi produzido, nem comercializado, porque no Brasil, né, eles declaram que foi comercializado de fato. Aqui é É. sobre o que foi produzido, que também já Então, está. dá uma evolução bem relevante quando você fala em estruturação, né? E utilização de política pública, regulamentação como estrutura. Então, Rafael, na verdade a pergunta é, como é que a Valora e como você tem visto o mercado usando os dados, como é que a gente usa dados que a gente tem, que a gente coleta, que vocês coletam, para melhorar a tomada de decisão, uma vez que os dados mais fidedignos e melhores que a gente tem estão dentro dessas organizações que pensam igual essas duas que eu citei. Você chega para a organização, ela tem muito dado e ela protege o dado, em vez dela compartilhar o dado e ajudar a sociedade, né? Não sei se vocês já tiveram algum problema com isso, seus clientes. Se você puder trazer uns cases também seria interessante, porque eu acho que esse é um dos grandes desafios nossos, né? O acesso ao dado e a compilação dos dados em conjunto para ajudar o impacto principal, que é a mitigação do impacto negativo, e não a geração. A geração de impacto positivo é boa, mas quando a gente fala de resíduos, a gente está mais mitigando impacto negativo do que gerando impacto positivo, né?
Vamos lá, vou tentar responder em partes. Quando a gente começou a jornada nossa, da Valora lá atrás, acho que uns 3, 4 anos atrás, a gente fez uma pesquisa tanto com... Eu vejo dois grandes atores essenciais que precisam vir para o jogo para essa conta fechar. O Odair comentou ali no começo da call, hora que estava todo mundo entrando, que a conta não fecha, e a conta não fecha mesmo. A conta da cooperativa não fecha, a conta do catador, ela não fecha. E aí você fala assim, mas como é que você sabe que a conta não fecha? Eu falo assim, a gente implantou na nossa operação uma triagem em uma escala muito menor lá, então a gente tem hoje pessoas que estão separando resíduo para venda e a gente faz a parte de logística hoje e a conta não fecha. Estou te falando que depois de quase um ano operando com isso, a conta da triagem não fecha e a conta da logística não fecha. Então, se só coletar e separar e vender, você não paga, você não consegue pagar todo mundo de forma adequada e ainda ter retorno com isso. E eu vejo dois atores que precisam vir para o jogo para essa conta fechar. Um deles é a própria empresa, as próprias empresas. Eu acho que com relação às empresas, a legislação vigente hoje, a forma como elas são obrigadas a fazer a logística reversa, não condiz com a realidade. Ou seja, ela ter que comprar o crédito lá, o crédito sobre a quantidade de embalagem que ela produz. Eu acho que nesse ponto aqui, trazendo um pouco a Thaís, eu acho que o trabalho que a Reciclo faz é um trabalho muito bacana e ela conseguiu trazer as empresas para o jogo. Thaís, eu acho que nisso eu não tenho dúvida nenhuma, certo? A quantidade de empresas hoje que foram inseridas nesse mercado por conta do modelo de negócio da Reciclo é fantástica. Eu só acho que o modelo, o valor que eles pagam pelo crédito não condiz com o que deveria ser pago, certo? Então, é um valor que é peanuts, vocês me desculpam, mas é um valor que é peanuts, o valor que é comercializado o crédito hoje e o valor que a cooperativa vende esse crédito hoje, o retorno disso é muito pequeno, na minha opinião, deveria ser muito maior para ajudar essa conta a fechar. Então, as empresas elas têm que vir para o jogo de uma maneira mais agressiva e mais colaborativa, certo? E eu vou explicar como é que a gente tem tentado fazer isso daqui a pouquinho. E outras são as próprias pessoas, o CPF, eu, pessoa física, e todos vocês como pessoa física. É a partir do entendimento que eu não resolvo o meu problema do resíduo quando eu boto o resíduo para fora da minha porta. Entendeu? Eu não resolvi o problema. Ou que você escuta muito o cara falar, não, mas eu estou doando, eu doei o meu resíduo para o catador que tira aqui no condomínio. Assim, isso é um dos maiores absurdos que você pode escutar na sua vida. Toda vez que eu escuto isso, eu falo assim, cara, você me desculpa, vocês estão fazendo isso, aquele catador, você vai manter ele pobre e numa condição horrível de vida para o resto da vida dele. Você não está melhorando a vida dele. Então, o que a gente tem tentado fazer hoje? A gente tem tentado trazer tanto as pessoas físicas quanto as empresas para o jogo de uma forma mais agressiva. E a gente tem tentado fazer isso com rastreabilidade, com o dado daquilo que a gente executa. Quando a gente fez uma pesquisa lá atrás com as pessoas e perguntamos qual que era a principal frustração das pessoas, CPFs, dentro da cadeia de reciclagem, a grande maioria das respostas foi porque eu não tenho transparência sobre o processo. Eu não sei para onde o meu resíduo vai, eu não sei como ele é tratado e eu não sei se finalmente ele vai ser realmente separado e destinado da forma correta. Então, a transparência para as pessoas, então ele não paga por isso, ele não paga pelo serviço porque ele não tem transparência sobre aquilo que acontece. Será que ele está pagando e ele realmente está sendo destinado da forma correta? Então, transparência foi uma coisa. Então, esse foi um ponto que deu um dos drives do nosso trabalho hoje, que é trazer transparência para o projeto. Então, os projetos que nós trabalhamos, tanto quem patrocina o projeto, que são as empresas, quanto quem faz o descarte, ele tem transparência, ele sabe quando o resíduo foi coletado, qual resíduo foi coletado, em que dia, horário, para onde ele foi destinado. Então, a pessoa tem total certeza de que o que ela está pagando e o resíduo dela está sendo destinado de forma correta. E das empresas, a gente tem tentado trabalhar em algumas frentes, por exemplo, em alguns projetos específicos, de agregar mais valor na questão desta informação para a empresa e trazer esse valor para a cadeia. Então, eu vou dar um exemplo, por exemplo, de um projeto que a gente montou, que a gente tem um contrato hoje
com uma empresa aí de produção de cápsulas de café, que eles queriam, por exemplo, desenvolver um projeto específico para fazer coletas de cápsulas de café. E no final do dia, a gente não só coletou cápsulas de café, no final do dia, a gente trouxe para eles de informação de qual era o comportamento de geração dos pontos aonde a gente está gerando, da onde a gente está coletando, qual é o comportamento de geração de cápsulas desses pontos, certo? E qual é, tipo, o peso, em qual quantidade, em qual frequência, e a gente está trazendo esses dados para essa empresa. Aí você fala, mas como é que você ajudou a cadeia? Eu falei assim, com esse projeto eu gerei 2 empregos novos. Eu gerei 2 empregos de motoristas, por exemplo, que trabalham, por exemplo, na logística. Então, eu peguei um projeto que eu trabalhei, assim, é pequeno porque eu gerei 2 empregos, mas é um projeto pequeno, é um projeto de coleta em 80 pontos de coleta, certo? É extremamente, uma escala extremamente pequena. Mas pensa este mesmo projeto, por exemplo, em uma escala muito maior do que isso. Então, se você traz as empresas para o jogo, você dá para elas informação, não só coleta de resíduo, mas você traz para elas informação de rastreabilidade e qualidade de informação para ela do que você está fazendo, você consegue extrair mais valor dessa ponta, né, das empresas, e você consegue trazer mais valor para a cadeia, pagando melhor, trazendo mais renda para o catador, trazendo mais renda para a cooperativa, certo? Então, esse foi um dos exemplos. Uma outra frente de trabalho que a gente tem, a gente lançou uma plataforma recentemente chamada ValoraCoin, onde o grande objetivo nosso é fazer como é que eu posso dizer? Seria o mercado livre de resíduos recicláveis, certo? Aonde as empresas elas conseguiriam, por exemplo, fazer investimento voltado a impacto social positivo, e a gente utiliza da cadeia existente, ou seja, eu como empresa, eu não quero expandir a minha frente de triagem, a minha frente de logística, porque a gente acredita que já existe uma base muito bem estabelecida para isso, tanto da parte de cooperativas quanto da parte de catadores. Mas o grande foco nosso é como é que a gente usa essa plataforma, certo? A gente vai ter investidores, empresas investindo nessa plataforma para gerar impacto social, socioambiental positivo. E a gente pega esse investimento, certo? E a gente utiliza da cadeia existente e a gente dá mais renda para esse pessoal. Então, a gente utiliza, a gente transforma esse investimento em renda para a base existente, para aumentar a coleta e aumentar a quantidade, não, desculpa, a quantidade de embalagens pós-consumo para o mercado, certo? E a gente aumenta a renda, tanto das cooperativas quanto dos catadores. Então, tipo, meio que criar um fluxo de investimento e um fluxo de monetário, né, que hoje não existe, e para que eu possa, vamos dizer assim, trazer o investimento de quem realmente tem dinheiro para investir, porque assim, a gente como CPF, a gente tem muito pouco, eu acho que as empresas elas têm muito mais. Então, conectar essas empresas, por exemplo, a uma base já existente, para que a gente aumente essa renda. Mas, em troca, eu dou para eles transparência. Eu dou transparência, eu dou qualidade de dado, eu dou rastreabilidade dos resíduos, para que eles possam entender um pouco mais também de como é que funciona o mercado de pós-consumo, a parte de resíduos de pós-consumo. Então, eu dei 2 exemplos aqui de como é que a gente tem tentado valorizar os atores do mercado. Legal, achei interessante quando você fala empresa de cápsula, né? Que se a gente falar 2 nomes aqui de marcas, a chance de acertar é de 99%. Uma vez eu estava conversando também com uma empresa de cosméticos que tem sede em Belém, e eu não vou falar o nome, e a gente chegou num tema muito interessante, que era essa questão de quanto eu aumento a renda local, né? Isso é muito legal, né? Porque assim, se eu quero valorizar o catador, ele chegou lá no TC100, a Viracerca, desculpa, que é uma startup também de 2 empreendedoras super feras, que foram até que adquiridas recentemente, fizeram um trabalho fantástico lá que aumentou a renda do catador de 900, 800 mil reais por mês para 3.400, 3.800, né? Só com gestão. Falta ainda, né? Falta realmente para ajudar e poder dar esse suporte devido aí para os catadores. Mas achei interessante o seu tema aí, sobre quando você falou
do, dessa questão da Nespresso ou da Três Corações, não sei quem foi, porque a gente sabe qual é as empresas. As empresas também, o mais interessante, né, gente, é que as empresas, conversam com elas, elas querem resolver, elas têm dificuldade de validar, mas se chegar com um bom modelo de negócio, um bom projeto, uma boa proposta, eles topam, né, investir, prototipar, testar, né? Eu acho que esse caminho é sem volta. Estamos sempre, eu brinco que eu sou positivista, a gente está sempre melhor do que o passado, sempre melhorando. Só precisa pisar no acelerador de vez em quando, acho que é o fato do mercado de economia circular, e por isso nasceu o Hub Incrível. Você falou uma frase que eu adoro falar também, Rafael, que é um, um conhecido meu que falou que não existe jogar fora o lixo, né? Você sempre joga dentro, porque o planeta ele é único, né? Então, quando a gente não se preocupa e joga para fora e acha que está resolvido, ou usa o caso, eu adorei também, que uma vez uma amiga minha chegou e falou assim, ah, não, eu super ajudo uma cooperativa, a gente doa todos os resíduos para ela. Eu falei, mas você paga pelos serviços prestados? Não, então a conta não fecha. Explicar que a conta não fecha precisa ser mais robusto, que a sociedade inteira acredita que está fazendo uma ótima ação separando só, né? Então, pagar pelo serviço prestado, a gente fez até um sprint de catadores há um tempo atrás, trouxe muitos dados sobre isso, em breve nós vamos divulgar alguns trabalhos que a gente fez nesse sprint para todos. Eu vou pedir aqui para o pessoal, eu mandei meu LinkedIn aqui no chat, viu, pessoal? Fiquem à vontade para mandar. Eu vi que a Dani comentou aqui, não sei se é a mesma Daniela Reis que eu conheci, que trabalhou na Fundação Renova, mas ela falou que não pode ligar a câmera. Mas se for você, é um prazer revê-la. A Júlia comentou aqui interessante também sobre a questão da responsabilidade compartilhada, né? De ser um filho de vários donos. É difícil, né? Você sempre fica jogando a responsabilidade para o outro, né? É do brand owner, ou é do matéria-prima, ou é do consumidor. A culpa é sempre do consumidor, que é com quem a gente não consegue estruturar nada e cobrar nada legalmente. Então, é mais fácil colocar a culpa em quem não tem possibilidade de cobrar. Eu vou voltar para você, Ó, Thaís, uma pergunta. só te comentar, uma das coisas que a gente atua hoje, por exemplo, tem uma frente de atuação em condomínios, uma escala pequena, mas a gente tem. O que você mais escuta é condomínio entrando em contato querendo vender resíduo. Resíduo misto, misto. É, por quê? Porque eles acham que você realmente ganha toneladas de dinheiro com aquele resíduo, entendeu? E que você tem condição de ir lá, coletar, separar, vender e ainda retornar para ele, porque ele está te doando o resíduo. Então, você vê que quando você falou que tem que ir com uma pegada mais robusta de que a conta não fecha, eu concordo 100% para você. Ainda existe uma mentalidade de que esse é um mercado riquíssimo e que todo mundo ganhando dinheiro, rios de dinheiro fazendo essa logística inteira. E no final, quem está ali não é bem assim, não sobra recurso para pagar, entendeu? O brasileiro é muito Então, desconfiado, né, Rafael? Mas assim, nós mineiros, eu e o Fernando, a gente é extremamente mais eu, desconfiado que o resto do Brasil. Mas o eu Brasil, também. você também é mineiro? Então, os mineiros são muito desconfiados. E trabalhar na base da desconfiança é muito complexo, né? Porque o custo de você convencer é muito maior do que trabalhar na base da confiança. Você falou outra coisa que eu lembrei aqui também, Rafael, que foi interessante, que eu não sei para onde meu resíduo vai, é grande desculpa, né? Então não vou separar porque eu acho que não vai ser para o lugar certo. Ah, eu vi aqui a faxineira juntando todos os saquinhos e juntando tudo, então não vou separar. Essa é a desculpa esfarrapada que todo mundo usa, igual do não tenho PCD para contratar, né? Só você olhar para os dados de PCD no Brasil, que você vai ver o tanto de PCD para trabalhar que tem. O que está faltando é modelo de negócio, né? Que pegue o PCD e capacite ele para ser empregado numa empresa. Acho que para o resíduo é a mesma coisa, né? Está faltando são mais modelos de negócio, igual, na minha opinião, eu reciclo, Valora, a Terra, diversos outros que a gente lida aqui no Hub Incrível que precisam surgir e crescer. Inclusive investir, né? Precisa ter. Eu sei que a Eu Reciclo já é uma empresa investida, a Terra, se não me engano, já recebeu também a Valora, né? Algum tipo de investimento externo. Eu acho que esses investimentos precisam aumentar, né? Precisa ter mais investimentos para as clientecas, para elas poderem se estruturar cada vez mais. E nós do Hub, em breve, vamos fazer investimento para desenvolver produtos em outras pirâmides da cadeia, que na Clientec a gente precisa desafiar a galera como é que a gente olha para as outras etapas, né? De reuso, de design de embalagem, igual eu comentei. Eu vou puxar a conversa aqui para uma pergunta para trás que eu estou doido para fazer. E eu adoro fazer pergunta capciosa, viu, gente? Porque já que a gente está em público, eu posso fazer, e eu sou uma pessoa leiga, eu posso dar a chancela do erro para mim mesmo. É, eu brinco, Thaís. Eu gostei de sua fala no início, eu fiquei pensando numa coisa que eu faço uma brincadeira com o pessoal, mas é uma brincadeira com fundo de verdade, que é quando a pessoa me procura falando que quer compensar carbono, né? A pessoa tá na moda, né? Ah, eu quero compensar meu crédito de carbono, né? Então vamos compensar. A gente faz o cálculo de inventário, a gente tem algumas metodologias próprias
de balanço de carbono, para olhar o inventário, mas se você gerasse crédito, quanto você geraria, para ver se você é saudável ou não para a sociedade. É muito interessante. Mas é muito interessante que a gente é muito procurado por empresa que quer compensar escopo 2, né? Já fui procurado por empresa que quer compensar escopo 1. Para a gente que é da área de impacto, fala, velho, esquece, né? Não compensar escopo 3, é melhor você ficar caladinho, não fazer nenhum compromisso, do que você falar alguma besteira para ser massacrado pela sociedade. E hoje tem muita empresa fazendo escopo 3. Eu gostei como o sistema evoluiu, como as empresas estão fazendo compromissos, até truco alguns, né? Que eu acho que não vai dar tempo até 2030 de fazer tanto compromisso, não seria muito perfeito, mas eu acho que só o fato de ter o compromisso já ajuda a ter metas e buscar. Mas a gente fala aqui dentro, Thaís, do escopo 4. O escopo 4, né, quando a pessoa vem falando de escopo 2, eu falo que é o escopo 4, que na minha opinião é o escopo da regeneração, né, da restauração. A gente tem ouvido falar muito desse tema na descarbonização. Eu acho que isso envolve resíduos, né, na retornabilidade de resíduos também. Acho não, tenho certeza. E eu queria te perguntar se a Eu Reciclo já tem algum trabalho olhando para isso, porque uma coisa eu vou contar uma historinha para você, Thaís. A gente levou 12 executivos lá em Caseara, Tocantins, uma cidade de 5 mil habitantes, que fica num ecótono, que é o encontro da Amazônia com o Cerrado, que é a área de maior preservação que pode existir, porque ele tem dois níveis de proteção, né? Amazônica e Cerrado. E lá era uma APA, na área de preservação ambiental, e tinha lixão. E eu levei 12 executivos para ver a circularidade e visitar o lixão. Falei, ó, vão lá no lixão ver. E de lá tinha todas as marcas que você puder imaginar, né? Tinha Natura e Boticário, tinha Bev e Heineken, né? Tinha Johnson Johnson, Nestlé, Danone, todos estavam lá, porque os produtos delas chegam lá. Elas têm uma capilaridade muito grande. E o escopo, quando a empresa chega falando de compensação, de resolver seu problema, por mais que ela se desenvolva, é muito difícil tirar o produto dela daquele lixão que está lá com a marca dela, lá em Caseara, que lá é lixão, não é nem aterro, né? Eles enterram. Vocês têm discutido esse tema de compensação, porque a compensação por si só ela não mitiga todos os impactos, já é um grande passo, né? Já mitiga, eu acho que grande parte do impacto. Mas vocês têm algum projeto, ou alguma pesquisa, ou algum olhar para essa quarto escopo de como olhar para substituição 100%, sabe? Como é que eu faço para uma empresa ser 100% circular, fechar o ciclo total? Acho que a Ellen MacArthur fala muito disso, é muito legal ver os materiais da Ellen MacArthur, né? Mas é muito difícil. Praticamente tem que ignorar a reciclagem e fazer tudo ser circular 100%, né? Olha, esse é um desafio enorme. Essa também é uma tendência, eu ouço com muita regularidade o tema da regeneração aqui. De novo, eu acho que é uma discussão que ela acontece mais e melhor, talvez num contexto mais maduro. Mas quero só voltar num ponto antes que a gente estava falando aqui do aspecto social, né? Primeiro, acho que o comentário do Rafael com relação ao crédito, né? Eu também gostaria que ele fosse mais caro, eu acho que ele deveria ser mais caro, né? Acho que idealmente. E o crédito vem justamente como um mecanismo financeiro para viabilizar cadeias, né? Então, se é um material que já tem uma cadeia mais estruturada, o crédito vai custar menos. Se, né, ele precisa de mais, nessa cadeia precisa de mais estruturação, precisa de mais incentivo, ele vai custar mais. E definitivamente, né, eu gostaria que ele custasse mais e que a gente pudesse, inclusive, remunerar melhor, né, os agentes ambientais. Mas eu acho que é um risco que se corre também, é isso que a gente estava falando. Você fala para a empresa, vai custar X, e é muito fácil a empresa falar, está muito distante do meu orçamento, então isso não é factível, não vou fazer. A gente ouve muito, e acho que a gente não pode ignorar uma outra palavra que a gente falou muitas vezes aqui, que é escala. A gente precisa lembrar que o Brasil é o quarto maior gerador de resíduo plástico do mundo. Então, é muito fácil para uma empresa se posicionar dessa forma, e eu acho que é muito perigoso também a gente olhar para isso sem ser de forma complementar. Eu sou muito, assim, eu sempre defendi a bandeira da complementaridade, até porque eu venho do terceiro setor, então eu só sei fazer junto, né? As ONGs não têm recurso, né? Eu tenho poucos recursos, então aprendi desde cedo a fazer junto. Então, eu acredito muito em modelos complementares. Então, a compensação ambiental como modelo, iniciativas com menor escala, como as, né, dos meus colegas que estão aqui hoje também atuando em conjunto, trazendo toda essa inteligência, essa riqueza, né, e trazendo a ponta junto. Inclusive, um dos projetos que hoje está aqui sob minha responsabilidade dentro da célula de inovação é um projeto que chama Rede Transforma, que é um projeto que visa a remuneração direta de catadores, né, de catadores individuais, digo, né, porque os catadores, já é difícil acessar o catador. Acessar o catador individual é mais difícil ainda. Então, esse era um grande sonho nosso. A gente conseguiu esse é um projeto que a gente está fazendo em parceria com a Coopercaps em São Paulo. Então, tudo isso para dizer, sim, que
né? A gente trabalha com o modelo do crédito, mas a gente também hoje olha muito para o catador individual e olha muito para esse aspecto social que não dá para ignorar. E é sempre um grande desafio, né? Como é que eu olho para a escala e ao mesmo tempo olho para o social, né? Às vezes parece que não combina, mas combina e precisa ser articulado dessa forma, né? Então, como é que eu consigo olhar para recuperação em escala e ao mesmo tempo não ignorar jamais e valorizar e das condições ideais e da formação, formalização para esses atores. Só que eu queria voltar nessa agenda porque eu não queria ignorar de fato o aspecto social disso, que é Grande muito legal, desafio. né? E, então, acho que sobre a regeneração, acho que eu ainda tenho pouco para te falar, acho que é uma discussão, sim. Quando eu estava falando até sobre regeneração lá na Finlândia, fui numa reunião na KPMG, eles estavam falando sobre regeneração, sobre biodiversidade, também que é um outro tema muito latente aqui. É isso, né? O mundo é um só, mas cada país, cada continente tem uma biodiversidade. Então, como é que eu consigo olhar para impacto, considerando, né, numa perspectiva local e numa perspectiva mais ampla, global? Então, acho que quando a gente está falando das empresas, né, sobre redesign, outra coisa interessante, aqui eu sinto as empresas muito mais maduras, e aí eu não sei se elas estão maduras porque elas querem ser, estão maduras mesmo, porque a regulamentação impulsionou, né, levando elas para esse lugar, mas elas falam muito mais já sobre o reutilizar, né, você comentou sobre as resistências, né, as dificuldades que a gente tem em trabalhar mais o, o que eles falam aqui de reuse e refurbish, né, então de reparar o que você já tem, aumentar o ciclo de vida do que você já tem. Eu sinto as empresas muito mais preparadas para fazer isso aqui. Inclusive, de novo, citando uma empresa que trabalha com cápsulas, não vou citar o nome, talvez uma dessas que você comentou, trouxe um case aqui que eu tive acesso de uma máquina que eles estão trabalhando, fizeram essa máquina, agora estão testando em 2 principais mercados. É uma máquina que ela já vem concebida com mais partes passíveis de substituição e reparo. Então, ela tem a mesma performance, né? A gente sabe que o drive, qualidade, performance precisa, né, ser mantido se a gente quer, de fato, olhar para a transição para a economia circular. Não adianta a gente, tá bom, eu vou substituir a matéria-prima, mas ela vai performar, o mesmo produto vai performar de forma inferior, né? Então, eles estão olhando muito para isso. E eles justamente pegaram essa mesma máquina e estão construindo toda uma inteligência artificial para entender qual que tipo, né, dados, né, capturando dados de que tipo de problema costuma dar mais, quanto tempo demora hoje para fazer esse reparo, como que os robozinhos, né, a máquina conseguiria acelerar esse processo de reparo, e eles conseguiriam ainda assim, né, vender esse serviço para o cliente, né? Então eles vão vender provavelmente menos máquinas, mas eles vão ter uma nova, né, vão ter uma receita, um modelo de negócio diferente, né? Dentro do próprio negócio, incorporar essa parte do reparo. Então eu sinto realmente essa agenda aqui, quando a gente fala, né, de economia circular, já muito menos olhando para a reciclagem, porque já está muito mais estruturado do que a gente acaba olhando no Brasil diante do contexto que eu falei lá no começo, né? Um contexto bastante particular. Sim. Não, acho que tem um super desafio de falar do escopo 4, né? Ele está meio que sendo prototipado agora, eu diria, né? Assim, quando a gente fala de regeneração, inclusive no mercado mais desenvolvido de regeneração, que é agroflorestas, né? Agricultura sintrópica, que já tem alguns anos, né? Acho que o Fernando gosta mais do termo como engenheiro ambiental igual eu. A gente gosta de ver a evolução. Eu acho que isso vai atingir os outros mercados, né? A gente tem empresas bem relevantes fazendo para árvore. Eu acho que chegar em empresas que façam para resíduos está aí um espaço aberto de inovação, que não tem ninguém olhando, né? Assim, não existe uma empresa no Brasil que fala de regeneração de resíduos ainda. Eu acho que vai ter muita no futuro, né? Então, desafio para eu reciclo a terra e a Laura falar. Tem um comentário aqui, não sei se é uma pergunta do Rodolfo Machado. Aí, Rodolfo, se você quiser complementar, depois pode abrir o microfone, mas ele falou que um ponto importante é incentivar os consumidores a realizar a logística reversa, como várias empresas têm feito, né? Hoje a gente vê o conhecido cashback, né? O ponto de entrega gratificado, surgindo muito como modelo de negócio, porque o que que ele faz? Ele linka a retornabilidade com uma gamificação e venda de produto. Quando você mexe com venda de produto de uma marca, aí o bolso, né, mais fundo um pouquinho, você tem muito mais dinheiro lá no marketing de uma brand owner do que no setor de sustentabilidade, infelizmente. Eu acho que eu vou transformar isso numa pergunta, Rafael, se você quiser responder, e outros também depois você quiser complementar. Esse é um grande desafio, né, envolver os consumidores
E se a gente conseguisse juntar todos os dados que a gente tem de consumidores de todas as startups do Brasil, já seria o maior case de dados do mundo, na minha opinião, porque o Brasil é gigante, né? Então, a gente pegar todos os dados da Valora, todos os dados da Terra, todos os dados da Reciclo, da Green Mining, da Forglass, e juntar esses dados tudo no mesmo banco de dados, sabe? Ia ter um base de dados tão foda, sabe? Tão completo, assim, tão gratificante, assim, da gente que gosta de resolver problema setorial, que é olhar para o mercado. Mas isso é muito difícil, né? Porque tem a ver, tem a ver com a estratégia de cada negócio. Como é que você vê, Rafael, e a Valora tem visto aí, essa questão de envolver o consumidor na cadeia? Assim? No seu modelo de negócio, ele envolve um consumidor? Não, na verdade, o que eu te comentei da plataforma que a gente montou, né, do Valoracoin, o grande foco um dos focos é envolver o consumidor, de como é que você envolve ele na cadeia, como é que você dá para ele a responsabilidade, faz ele entender que ele é responsável pelo o resíduo que ele gera e, e que, de certa forma, ele tem que pagar por aquilo, por aquele descarte, seja na forma do descarte do condomínio. O Rodolfo pontuou aqui que existe hoje modelos, e realmente existe. Hoje você já tem pontos de entrega voluntária, por exemplo, que pagam pelo resíduo separado. Esse é uma das formas bem bacanas, por exemplo, de você envolver o consumidor. E o que a gente tem tentado do nosso lado é envolver através da plataforma, mas assim, só de livre e espontânea vontade é muito difícil. É muito difícil que a pessoa entre lá e que ela entenda essa responsabilidade e que ela faça isso assim de forma natural. Você tem uma pequena parcela da população, mas muito marginal, que entende a responsabilidade, faria isso de forma natural, porque ela entende que ela é parte do processo, ela que tem que fazer isso, mas a grande maioria das pessoas vão entender que isso não é responsabilidade dela, isso é responsabilidade do condomínio que ela mora, isso é responsabilidade da prefeitura de fazer a coleta, e dificilmente elas despenderiam de algum valor, por exemplo, para fazer um investimento nisso. O que a gente tem tentado fazer é trazer o que você acabou de fazer, é trazer algum tipo de benefício, algum tipo de plano de benefício, algum tipo de cashback, algum tipo de incentivo. De novo, assim, eu não sei se isso é uma cultura nossa, brasileira, latino-americana, não sei, mas a gente tem essa questão, tipo, o que que eu ganho com isso? Tá, beleza, eu tô pagando para você tirar o resíduo aqui para mim, mas o que que eu ganho com isso? Entendeu? E é difícil de você tirar o que eu ganho com isso do discurso, entendeu? Então, eu vou falar que é difícil e eu não sei se é impossível de tirar. Então, de alguma forma, beleza, assim, então se as pessoas elas estão interessadas, beleza, então ela vai investir na minha plataforma aqui, a gente vai fazer a coleta desse resíduo reciclável, e o cara está esperando um benefício com isso, fala, então tá bom, então vamos atrás, vamos ver então o que que a gente consegue trazer de benefício, seja na forma de cashback, seja na forma de um desconto, num voucher de desconto, seja na forma de um desconto numa compra, trazer outros parceiros, por exemplo, que estejam interessados na causa e que tragam aporte no formato de benefício para dentro da plataforma para beneficiar o consumidor, tá bom, então vamos atrás disso. Então, hoje, um trabalho que a gente tem feito é justamente isso. É tipo, então, bom, se as pessoas elas querem um benefício para participar do jogo, qual que é o benefício que faz sentido? O que que faz sentido para elas em termos de retorno de benefício para ela participar? Então, a gente tem trabalhado muito nessa linha de não negar o jogo, não negar a cultura. Vamos então participar disso e entender como é que a gente joga o jogo e traz o consumidor para dentro, entendeu? Eu não acho que esse negócio, eu não acho que essa cadeia ela vai parar de pé se o consumidor não começar a participar disso. Então a gente tem que trazer modelos de negócio e formas criativas aí de fazer com que que o consumidor participe, seja com gamificação, seja com retorno, seja com benefício. A gente tem que fazer alguma coisa nesse sentido. A gente tem essa necessidade de mexer. O ser humano, quando você vai olhar a análise de mudança comportamental, né? Inclusive, a fundadora do Soma, Vantagem, fala muito desse tema, já tivemos ela aqui.
sobre mudança comportamental, é muito difícil, né? Porque você tem que, às vezes, mudar uma forma do que você acredita. É só você começar a fazer gestão de resíduos correta na sua casa que você vai ver sua família te criticando, né? Então, eu acho que hoje é a realidade. Assim, aqui na minha casa eu tenho minhoca, eu separo latinha, lacre, tampinha. Eu não sou um padrão, mas eu tenho certeza que minha faxineira acha que eu sou doido, né? Porque ela fala assim, eu vou seguir, mas eu não vou fazer na minha casa. Acho que o grande desafio é como convencer o consumidor sem uma gratificação, né? A gente sempre está querendo olhar para gratificação, gratificação, o que que eu ganho? Se me pagar, eu faço. Se não me pagar, eu não faço. Mas como é que eu falo que a responsabilidade do lixo meu é meu mesmo, né? Não é do catador ou da prefeitura que passa aqui na porta. André, deixa eu só fazer um comentário dentro dessa fala do Rafael aqui e da pergunta do questionamento, na verdade, do Rodolfo. É um case, tá? Nós implantamos a coleta seletiva aqui no condomínio e o implantar não é ter a coleta, é implantar mesmo, né? Criar um programa de coleta seletiva. Aqui são 72 apartamentos e nós separamos o papel, o plástico, que buscamos um receptor, que coleta aqui 2 vezes por semana, as tampinhas, vai para um projeto de castração, uma ONG de castração, É o e mesmo o nosso, óleo, tampatinhas. exato, e o óleo de cozinha também vai fazer uma reciclagem, né? E qual que é o que a gente percebeu é que os moradores aqui, eles não estavam muito preocupados sobre ganhar alguma coisa ou não, até vieram, quer uma vassoura, quer um equipamento de limpeza, e a gente começou a trabalhar com os dados dos impactos, principalmente socioambientais positivos, dessas ações e devolver para o condomínio, né? Então, questões de árvores, de CO2 evitado e outras questões de empregos indiretos que são gerados também dentro da cadeia. E essas informações, o responsável pela gestão, ele muda a cada 2 meses. Então, a cada 2 meses, tem um proprietário com a tabela ali, com todas as informações que são geradas. E esses são os valores que eles estavam buscando. Às vezes, o desconhecimento sobre, eu destinei de forma correta, não sei para onde que foi. Então, quando a gente qualifica as informações dentro da cadeia de valor e devolve, e tem zero econômico, na verdade, o econômico, eu vou contar para vocês no final como que ele veio, eles se sentem valorizados e o programa tem aí quase 5 anos e nunca quebrou, sabe? Todo mundo que vem participa, acha legal. Por que eu falei do econômico? Tanto a coleta seletiva quanto a instalação de alguns painéis, nós embalamos com um papel de presente bem bonito a proposta do condomínio, e ele teve um aumento no valor do imóvel de 6%. Então, quem é proprietário dos apartamentos aqui, ele teve o seu imóvel valorizado em 6% pelas questões de sustentabilidade. Então, é só uma questão, um case super de sucesso que eu passo para vocês, que deu bem certo aqui, e eu acho que pode ser replicado quando a gente consegue mobilizar e comunicar de forma correta. Eu ia falar isso, né? Que se você. Falta, às vezes, é desejo de infraestrutura. As pessoas até topam fazer, desde que exista um processo. O que vocês fizeram foi criar um processo, né? De quem faz o quê, como que funciona. Até tem a ver com a pergunta da Dani que mandou aqui, mas eu vou primeiro só pedir para você continuar, Fernando, porque o Ricardo mandou uma pergunta para você. Qual a visão sobre valorização e desvalorização de resíduos recicláveis no mercado? Ou seja, a gente chama isso, viu, Ricardo, de máfia do lixo. Isso existe no Brasil, viu? Super existe, né? Super existe. Se eu pegar hoje, por exemplo, São Paulo, eu tenho estado, tá? Eu tenho 2 a 3 grandes empresas que processam praticamente todos os resíduos de plástico, mais umas 2 ou 3 todo papel e uma ou duas que trabalham com os metais. Quer dizer, a cadeia verte para esses, né? Como eu falei, o mercado ele hoje opera ali conforme os últimos levantamentos por 40 bilhões de reais e tem um potencial acima de 100 bilhões por muito resíduo ainda ser desviado para aterros ou não ter uma destinação circular, é muito linear ainda. E um dado interessante é que se você pegar o recorte dos últimos 2 anos, o resíduo reciclável ele desvalorizou cerca de 70%, tá? Tanto o plástico quanto o metal e o papel. E aquilo que a gente estava falando anteriormente sobre o impacto na cadeia, né? Então, se o cooperado hoje ele sobrevive da venda do papel com aquele volume de resíduos, você imagina ele ter um corte ali de 70% no seu orçamento por conta da cadeia. Tá? Isso aí foi um efeito de cadeia
que teve aquele boom dos valores de recicláveis aí na época da pandemia, e agora caiu absurdamente, tá? A questão da valorização e desvalorização, Ricardo, ela vai muito sobre o seu entendimento sobre resíduo, tá? Você conectar o seu resíduo com a cadeia, falando, eu tenho um resíduo, vamos falar das embalagens, tá? Eu tenho hoje, eu gero embalagens de plástico e eu quero vender as embalagens de plástico. Você vai vender essa embalagem de plástico por 15, 20 centavos. Se você tem uma visão mais de mercado do que a visão do gerador, que eu tenho uma embalagem de plástico, PAD, PP, transparente. Então, se você tem um entendimento sobre o resíduo, você já passa a ter um valor ali de 1,80, 2,10, 2,60, dependendo, logicamente, do polímero, né? Então, essa questão do entendimento, Ricardo, é legal a sua pergunta, porque muitas vezes, a gente trabalha muito com indústria, tá? E a indústria, você chega a fazer um diagnóstico inicial antes da gente começar a operar e fala que você destina. Eu destino plástico. Que plástico? Plástico. Chega lá, tem 20 tipos de plástico que o cara destina e, enfim, é uma desvalorização total do material, e isso para todos os resíduos, tá? Então, um entendimento super legal para a gente começar a valorizar o resíduo, começar a ampliar aí o valor dele de negociação no mercado, é justamente ter entendimento do que você está gerando, tá? De qual tipo de material, para onde você está destinando, como que você consegue conectar com o meio da cadeia, né, para chegar no final. Mas um ponto que eu queria te chamar a atenção é justamente dessa oscilação de preço, tá, Ricardo, no mercado. O mercado de resíduos, ele tem uma variação muito grande, principalmente os recicláveis, e alguns acompanham algumas commodities, outra movimentação mesmo de mercado. Mas um ponto que é legal é você ter um entendimento sobre o seu material para você ter uma maior valorização quando você estiver destinando e negociando essa destinação, tá? Ué, travou aqui. Legal. As próximas dois comentários aqui do Rafael e a pergunta da Dani tem a ver com política pública, que a da Dani representa a do Rodolfo também. Vocês acham que essa política de incentivo tem potencial de se tornar uma política pública no Brasil? A gente já tem visto alguns cases globais, né? Como o Pifand lá na Alemanha, que para quem já foi lá, né? Você compra a Coca-Cola e depois leva a garrafinha e ganha 15 centavos de desconto, né? Só que isso de forma estruturada por um governo, né? Ele gera um valor mais abrangente. Hoje eu junto minhas garrafas de vidro aqui, vou lá na Forglass do Daniel, que eu conheço, que fiz o projeto dele no projeto junto com a Heineken para colocar na maquininha no supernócio, e eu restituo, só que eu só posso comprar Heineken com crédito. Quando isso é amplo, né? Isso é dinheiro retornado, cashback, isso fica um pouco mais amplo. E a gente consegue perceber, pelo menos na minha visão, eu queria ouvir vocês, aí, Thaís, como se você quiser comentar um pouquinho também sobre isso. Já que você está aí na Europa, né? Eu acho que vai ter uns cases interessantes, você Ah, poder exemplificar para a eu, gente, esse é caso. eu concordo. Você sabe que eu tive, acho que nos últimos 3 meses eu fui para Dinamarca, fui para Holanda, fui para Alemanha, e nesses 3 países eu vi esse sistema implementado. E realmente, acho que assim, primeiro, o fator da conveniência. É difícil a gente pensar, acho que sim, precisa, né, promover conscientização, mas acho que junto com a conscientização vem a nossa própria consciência de que o consumidor ele opera né, que comportamento demanda tempo para ser mudado e que nesse processo, até que ele mude, a gente pode e deve trazer mais conveniência para facilitar, entendendo como o ser humano é. Mas aí, sem tentar fugir muito do tema, acho que uma coisa que faz muita diferença é isso que você falou, você não precisa necessariamente trocar por um produto, por desconto no produto da marca que está patrocinando essa iniciativa, que é o que a gente vê hoje como realidade no Brasil, pelo menos até onde eu sei. Então, você recebe na hora um ticket com esse crédito, você vai no caixa desse mesmo lugar, de forma geral, esse ponto de entrega, ele é dentro de um ponto de venda, né, de um varejista, você pega esse mesmo ticket, vai com a sua compra no caixa e usa na hora. Então, esse sistema está estruturado de tal forma que traz justamente conveniência, porque você vai levar até lá, mas na hora você vai fazer uma compra, e independente se você vai comprar um papel higiênico ou uma cerveja, você vai conseguir usar aquele recurso. Então, com certeza, assim, eu acho super interessante esse formato. Também não sei como política pública, até porque aqui eu acho que quem faz a gestão são as próprias PROs, né, as Packaging Recovery Organizations, junto com uma empresa que faz a gestão de todo esse processo, um terceiro contratado. Mas
sim, acho que poderia ser idealmente, mas acho bastante complexo e improvável, mas inclusive eu tenho muitas fotos, muitos vídeos dessas máquinas, se vocês tiverem interesse, posso compartilhar com o pessoal, Ah, com o legal. pessoal do Hub Incríveis, né, e o pessoal que está aqui também hoje participando com a gente, se quiser ter acesso, com o maior prazer. Acho que é realmente um mecanismo interessante. Eu fiquei lembrando um amigo meu que chegava na casa dele, ele ligava o ar-condicionado da casa inteira e as luzes. E ele morava sozinho num apartamento de 3 quartos, sei lá. Eu falava, cara, por que você faz isso? Ele falou, não, eu gosto de chegar na minha casa e tá tudo aceso. Eu falei, tá, mas aí você vai gastar mais energia, né? Ele falou, mas eu pago, ué, a conta. Então, acho que por que eu estou contando essa história? Porque quando você olha para os dados no Brasil, né? Quem gera mais resíduo é o mais rico, né? O mais rico chega a gerar até mais de 2 quilos por pessoa. Enquanto você pega o mais pobre, ele gera 0,7, 0,6 quilos por pessoa. Então, o desenvolvimento econômico tem a ver com a geração de resíduos, né? A gente tem mais poder aquisitivo, a gente compra mais itens com embalagem, com resíduo. Mas interessante o tema. Eu vou fechar aqui nosso enquanto está chegando ao fim daqui a pouquinho. Tem uma pergunta muito interessante e, de novo vou usar o termo capciosa. Eu, na hora que eu li o comentário do Ricardo pós sua fala aqui, Fernando, eu fiquei pensando, ele falou sobre essa variação. E quando a gente tem uma redução de 70% do valor da matéria-prima, plástico e papel, o vidro aumentou bastante, que foi muito benéfico, né? Mas a variação ela é existente. O livre mercado prevê a variação, e a variação ela é existente. Só que essa variação, todo mundo viu aí 1, 2, 3 milhas que aconteceu, né? O fato das companhias aéreas, eu não sei se propositalmente ou por mercado, terem aumentado drasticamente o custo das passagens, né? E o quantidade de milhas que exige para fazer uma viagem, quebrou um modelo de negócio, né? Quebra mesmo. Então, se você cria um modelo de negócio da Valora, né, Rafael, e de repente você fez um modelo de negócio inteiro pensando no preço da latinha a R$ 6, e de repente a latinha começa a custar R$ 1, inviabiliza seu modelo de negócio. Então, por um lado é ruim para os modelos de negócio, inviabiliza novas ideias, inovação. Por outro lado, fica mais barato para as empresas, né? A BAL iria adorar, né? Porque você vai conseguir fazer esse. Não, na verdade, a BAL já adora porque ela já consegue recuperar 100%. Mas se não fosse recuperar 100%, se baixasse o preço, talvez você ia conseguir pagar mais barato na retornabilidade. Então, esse equilíbrio de mercado, acho que isso é uma pergunta interessante para vocês aí que me remeteu quando eu li o comentário do Ricardo, é muito difícil, né? Porque até que ponto, aí você quiser também trazer cases aí, Thaís, da Europa, esse mercado regulado faz sentido, sabe? Até que ponto isso deveria ser cobrado, igual é regulado? Os países que têm melhor resultado, depois de muita análise, né, não precisava ser super inteligente para fazer, mas a gente analisou muito dado. Os países que deram mais certo são os que têm políticas públicas mais bem estruturadas e implementadas, o que é óbvio, né? Assim, você pensa numa solução, implementa bem essa solução, você tem um bom resultado, né? É a mesma questão do vir a ser na cooperativa lá de Telêmaco Borba, no TC100, né? Você pega a empresa e coloca para ajudar e focar na melhoria, isso acontece em qualquer lugar. Eu queria ouvir de vocês um pouquinho sobre esse tema complexo, né? Porque qual que é o melhor equilíbrio, né? Se a gente aumenta muito o preço da retornabilidade ou do crédito, as empresas falam, pô, mas está caro demais para mim, eu não consigo, o meu modelo de negócio pagar. Mas se você reduz demais o preço, você inviabiliza a inovação e o modelo de negócio, né? Encontrar esse ponto ótimo é um super desafio, né? Bom, posso puxar aqui. Vai lá. Eu acho que sim, faz sentido, tá? Você ter uma regulação da reciclagem no Brasil em relação à comercialização. Se pegar um recorte ainda mais antigo de 6, 7 anos atrás, a gente estava exatamente nesse patamar de valores, tá? Isso subiu de forma drástica ali cerca de 2020 e caiu novamente, e virou uma bagunça, tá? Você não sabe o quanto e o que, aonde investir, por isso, com receio do mercado ele desabar novamente, né? Esse mercado do plástico, principalmente, ele foi muito bem anunciado ali, talvez pela alguns líderes de mercado que já estavam mirando essa redução, e se você tivesse alguma regulagem no setor em relação a preços, talvez o impacto na ponta seria bem menor, tá? Mas tem uma questão também da regulagem e eu acho que pode até atrapalhar um pouco a inovação também, sabe, André? De você ter isso regulado, tá? Principalmente por alguns desafios já serem cessados, né, com essa
com essa estabilização, com maior previsão de mercado. E sim, de novo, a ponta que mais sofre com esse processo. As empresas de reciclagem, estou falando aí de Klabin, ArcelorMittal, propriamente hoje a Braskem, as empresas, elas conseguem, e elas têm metas bem audaciosas sobre reciclagem, se você pegar os próximos 5 anos, desafiadoras até. Eu não acho que o impacto vai ser muito grande com eles, mas você deixar desregulado na ponta, isso tem um impacto muito grande. O poder público ele tem que assumir. Eu acho que o privado está aí com muita informação, talvez até muita informação para auxiliar hoje todos os levantamentos que o poder público tem feito em relação a resíduos. Tem muito dado que não é compartilhado, aquilo que você comentou, tem muito dado que está preso em cada empresa, até falo por mim, tem muito dado que está preso na terra também, e que isso poderia ser compartilhado com o poder público, ou o poder público começar a acessar essas informações, talvez pelo ITR, talvez pelos créditos de reciclagem, para entender como está essa movimentação de mercado e ter um equilíbrio ali dos valores a serem praticados em todos, principalmente no ambiente de reciclagem. Então, eu acho super desafiador, necessário, mas desafiador, tá? Legal. Tá isso, tudo que eu te ouvi também aí, né? Esse mercado é. Até o Rodolfo comentou aqui sobre o Digital Product Passport, né? Que está sendo discutido, né? De o quanto isso poderia impactar. Eu concordo com isso que o Fernando falou, né? Regular correto é bom, mas quando você regula, você pode coibir inovação, né? É difícil achar modelo de regulação que promovem, né, o mercado e permitem a ideação de modelagem de negócio. A gente fala aqui no Hub Incrível que a modelagem de negócio é a única forma de você perpetuar um ganho. Senão ele vira um prédio de marketing, né? Você vai lá, faz uma ação e sai. Então, eu vou lá, melhoro a cooperativa e saio. Ela vai piorar de novo, né? Então, como é que eu melhoro, estruturo e garanto através de um modelo de negócio que ela perpetue o ganho e aprenda, né? Sim. Eu acho super complexo, porque eu acho que a previsibilidade ela pode justamente trazer ganhos, mas ao mesmo tempo engessar. Agora, garantir pelo menos o mínimo seria necessário dentro do contexto de novo que a gente estava falando que a gente está atuando. A gente viu, né, ao longo desse ano aí a crise de várias cooperativas parceiras e depois a rápida movimentação com relação à regulamentação aí que depois protegeu de novo, né, o nosso mercado. Acho sensível pensar nisso regulamentado, honestamente. Talvez Eu, seja, não é a mão pesada do governo, como a gente fala, né? Mas é uma regulamentação de direcionamento e mínimo, né? Eu acho que tem uma questão de mínimo, que quando isso. você tem muito Mínimo, sim. desejo, quando você tem muito desejo no mercado, você tem duas possibilidades, né? Uma vez eu estava conversando com algumas empresas de siderúrgicas no Brasil, né? É engraçado você fala um mercado, você já sabe as empresas. E a gente tem um problema grave lá no Metálicos, né? Que o mercado ele é controlado, né? O pessoal, os sucateiros retêm o produto de propósito para aumentar o preço. Olha o impacto positivo disso, né? Eles vão ganhar mais, né? Que é bom, que eles deveriam pagar mais pela sucata mesmo. Mas o mercado negativo é que você talvez está enviesando inovação e não permitindo a maior retornabilidade do material. Claro que eu estou falando de metais, onde a retornabilidade é alta no Brasil, né? Sim, a gente viu a questão da resina, a Depende do gente tipo de investe na... metal. Ah, é verdade. Fala aí, Júlio. Obrigado, Júlia. Se for lá no latinha de alumínio, é 100%, mas a gente tem uma É, retornabilidade alta quando a gente fala em aço também no Brasil, por causa das siderúrgicas, né? e aí Mas eu acho que a alto, gente. E aí a gente eu acho que entra em outro tema, né? Que é retornabilidade de ciclo aberto ou fechado, né? Então, uma coisa é a gente conseguir garantir que as latas de alumínio voltem, sejam recicladas a 100%, beleza, mas nem tudo volta a ser lata de alumínio, até porque o não. setor de siderúrgica também puxa um volume, né? E a gente começa a falar de ciclo aberto. Mas tem outros metais aí que a gente sabe que tem desafios também Quando a para gente fala de latas de aço, né? A gente fez um meetup de vidro aqui uma vez, Júlia, e a gente falou sobre os preços de mercado na época, tá desatualizado sempre, que era tipo R$ 50 a tonelada do vidro para compra genérica, né? Quando você beneficiava lá na Masfix, ele chegava a R$ 300, mas quando você transformava em pó para tinta na Souvenir, sei lá, da base, era R$ 800. Então você tem
a fuga de uma matéria-prima para outros mercados, né? O que é natural. E se for para incentivar a concorrência, quem sabe, né? Não é uma boa oportunidade. Mas eu acho que assim, a gente precisa também falar de soluções, acho que mais perpétuas, né? Quando a gente fala de metal e vidro, por exemplo, que são aí materiais permanentes, que a gente chama, né? É, uma coisa é você pegar o vidro, refundir, e transformar ele numa garrafa de novo, ou transformar em alguma coisa que você vai conseguir manter esse ciclo, né? Ou o próprio alumínio, que você vai refundir e reciclar em um outro material que não seja uma lata, vai virar um computador, vai virar um. E, né, isso depois pode ser refundido. Mas quando a gente fala, por exemplo, da aplicação de vidro, né, do caco de vidro para tintas, para asfalto, você quebra o ciclo de perpetuidade desse material, né? Ou então o próprio alumínio, quando ele vai para o setor de metalúrgica para fazer aço inoxidável, eu acho que aí a gente precisa voltar a falar de qual é o conceito de circularidade, né? A gente tem todas essas políticas Exato. públicas para redução de resíduos e redução de disposição em aterro, ou a gente está falando de redução de ah, matérias-primas virgens, né? E parar de onerar essa extração de recursos. Porque aí a gente está falando de circularidade e perpetuidade desses materiais na cadeia, né? Exato. Mas E aí a quanto gente mais entra em outra foge, mais discussão. você precisa, quanto mais foge, mais você vai ter que mineralizar, né? Minerar. Exato. Ótimo. Eu sei completar uma coisa, né, Thaís? Acho que eu te cortei, não sei. Não? Não, mas agora, pior que agora eu já Ah, esqueci o que fugiu. que era, mas achei um bom ponto também que a Júlia trouxe sobre a circularidade, né? Eu acho que ia comentar alguma coisa sobre o PCR que me fugiu, mas que a gente viveu um momento também, né? Até conversei com alguns brand owners que viviam suas estratégias ameaçadas com a queda do valor, né, da resina virgem, como que eles iam conseguir justificar, enfim, como que iam se manter sustentáveis esses projetos de incorporação de PCR aí no longo prazo. Inclusive, também é um outro bom ponto, acho que a gente está chegando no final, né? Mas quando a gente fala sobre dados, fala sobre PCR, também acho que é um recorte importante, né? As empresas com metas aí super audaciosas, incorporando cada vez mais, mas como que de fato a gente tem dados que garantam que aquele material, primeiro, é um material pós-consumo, então é uma embalagem que está se tornando uma outra embalagem, ou não, é um para-choque que está se tornando uma outra embalagem, porque, né, é um material que está mais limpo, é um material que está mais sujo, como está o blend dessas empresas, né? O que elas estão misturando ali no reciclador, porque hoje, por exemplo, na nossa tecnologia, qual é o reciclo, a gente consegue saber até a entrada no reciclador, né? Hoje, claro, com o MTR, CDF, a gente tem até mais controle, mais acuracidade nisso, mas a gente continua sem saber o que acontece depois de que entra, né? Cadê os dados de o que está acontecendo nos recicladores na hora que eles vão fazer um blend, vão fazer dos transformadores que vão fazer aí uma embalagem para um brand owner, enfim. Deixo essa, deixo essa também no ar. Quem sabe a gente faz um outro encontro sobre esse tema, que eu acho que é importante também. Legal, discussão muito rica. Obrigado demais aí, pessoal, quem participou, as perguntas, os convidados aí, Thaís, Fernando e Rafael. A gente está fazendo uma atualização agora, inclusive, nesse momento, do nosso Business Intelligence Incríveis, né? Um BI que a gente tem, que é público. Então, final de outubro, início de novembro, a gente vai ter uma publicação aí de mais dados. A gente está coletando, esses meetups ajudam a gente a inspirar, e depois a gente faz alguns grupos focais, onde a gente traz mais materialidade sobre dados e como que a gente pode usar os dados a favor, né? A gente quer cada vez mais apoiar compartilhando nossas análises sobre os dados com a sociedade, seja para um estudante utilizar, seja para uma startup que está querendo começar um modelo de negócio, seja para quem está querendo começar um projeto com uma grande marca também. São os nossos meetups são quinzenais, então daqui a 15 dias a gente se encontra de novo, espero encontrá-los aqui assistindo. Nath mandou aqui o próximo meetup sobre comunicação circular. É isso, Nath? Isso, o próximo meetup nosso vai ser, né, no dia 29, né, daqui 15 dias. Ele vai ser sobre comunicação circular. A gente já tem aí confirmado a Lites e o Marcelo, né? A Lites é uma catadora, a Barbie catadora, e o Marcelo também, né, já esteve aí com a gente em outros encontros, também vai estar com a gente. Além disso, a gente vai ter também, para quem é de BH, o nosso Café com Impacto, né, que é da Banco, que é, né, a criadora e co-criadora com a Tati do Hub Incrível,
Hub Incríveis, gente, perdão. Mas vai ser no dia 19, lá na nossa casa, a Casa Banco, e a gente convida todos vocês. É um café da manhã, né? Bem gostoso, com muito conteúdo. E quem for de BH, a gente vai adorar receber. Ou quem estiver em BH nesse dia, pode ir lá conhecer a gente e falar bastante sobre impacto. Obrigado, Nath. Você mora em BH, Rafael? Não, não, eu moro em São Paulo. Ah, Eu só é sou, mineiro. sou do sul de Minas, mas Tá. eu moro em São A Paulo sul já de há um tempo. Minas já é meio São Paulo, né? Eu morei em Juiz de Fora, que é um bairro do norte do Rio também. Ah, tá. Então, é mais ou menos aí. Renan, te espero lá no café terça-feira. A todos aí participantes, obrigado, Adair, Dani, Ricardo, pelas participações aí. O Breno da Heineken também estava aqui caladinho ouvindo. Obrigado, Júlia, pelos comentários. E até a próxima, daqui a 15 dias. Valeu, Tchau, André. tchau. Obrigado pelo Abraço, convite Obrigado, aí. pessoal. ótimo Um abraço. dia. Tchau, Obrigada. Tchau, tchau. tchau. Obrigado. JP, parar a gravação.